Sabe, quando a gente mergulha nos evangelhos, percebe que cada um pinta um retrato único de Jesus. Mas o de João nos faz uma pergunta diferente, mais profunda. Para além de tudo que ele fez, quem Jesus realmente é? É essa a essência que a gente vai explorar hoje. E para a gente entender essa perspectiva única, nosso caminho vai passar por 6 pontos bem importantes. A gente começa com o Jesus como verbo divino, depois vê os sinais da glória que ele manifestou, entra nos seus diálogos que transformam, decodifica a linguagem dos símbolos, dá uma olhada diferente para a cruz gloriosa e, no final, a gente vai ver como tudo isso é, na verdade, um grande convite à fé. Então vamos lá. João não faz suspense nenhum. Ele já abre o evangelho dele com uma das declarações mais diretas e, uau, impactantes de toda a Bíblia. Logo de cara, ele estabelece a identidade divina de Jesus, sem rodeios. Olha só isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa frase é simplesmente monumental. Pensa bem. Ao usar as mesmas palavras do comecinho de Gênesis, João está dizendo que Jesus, o Verbo, não é só mais uma parte da criação, ele é o próprio Criador eterno. Ou seja, para João, Jesus não é só um mestre, um profeta, não. Ele é a fonte de tudo, o princípio de onde vem toda a vida, toda a luz. Entender essa ideia é a chave para abrir todo o resto do Evangelho. Tá, mas como é que se demonstra uma identidade tão cósmica, tão grandiosa? Bom, João não faz uma lista gigante de milagres. Pelo contrário, ele escolhe a dedo 7 eventos específicos. E ele nem chama de milagres, ele chama de sinais, cada um pensado para revelar um pedacinho da glória de Jesus. Exatamente 7 sinais. E a gente sabe que na simbologia bíblica o número 7 não aparece por acaso, né? Ele significa perfeição, algo completo. O que João está nos dizendo é, olha, essa aqui é a coleção de evidências completa e intencional. Essa jornada de sinais começa lá no casamento, com a transformação da água em vinho, e vai até o seu ponto máximo, que é a ressurreição de Lázaro. Cada um desses sinais funciona como uma grande seta, sabe? Apontando sempre para a mesma verdade central. Jesus é o Filho de Deus. Isso nos deixa com uma pergunta que o próprio texto parece fazer. Será que a gente enxerga as ações de Deus como, sei lá, bênçãos passageiras? Ou como janelas que se abrem para uma realidade muito maior, uma realidade eterna? Mas não são só os sinais públicos. João também nos dá um acesso VIP, nos leva para dentro de conversas bem pessoais e profundas de Jesus. Nesses momentos, ele não está falando para multidões. Ele está ali, no 1 a 1, em diálogos que mudam a vida das pessoas para sempre. Seja naquela conversa de madrugada com Nicodemos, um líder religioso cheio de dúvidas, ou ao meio-dia com a mulher samaritana, que era marginalizada. Jesus simplesmente ignora as questões superficiais. Ele vai direto na ferida, sabe? Ele confronta a nossa mania de buscar respostas externas e aponta para uma necessidade de transformação que vai lá no fundo da alma. E claro, esses diálogos acabam nos confrontando também. Quando a gente se aproxima de Jesus, é como uma sede real pela verdade ou com aquela resistência a qualquer tipo de mudança que ele propõe? Fica a reflexão. Para conseguir comunicar verdades tão complexas, João não usa uma linguagem de manual, de jeito nenhum. Ele teste uma verdadeira tapeçaria de símbolos superpoderosos. E cada um deles é como uma chave que abre a porta para a gente entender conceitos teológicos bem densos. A gente vê isso o tempo todo, a luta entre luz e trevas, o pão que mata a fome da alma, a água que acaba com a sede espiritual. Isso não é só poesia, entende? É a própria linguagem da realidade espiritual. É essencial para sacar quem é Cristo e o que ele veio oferecer. E o ponto alto dessa linguagem simbólica toda está nas famosas declarações "Eu sou". Quando Jesus fala "Eu sou o pão da vida" ou "Eu sou a luz do mundo", ele não está só criando uma metáfora legal. Ele está pegando para si o nome sagrado de Deus. Aquele "Eu sou" revelado a Moisés lá no deserto. É uma declaração de divindade, assim, na cara. E essa identidade divina, declarada de forma tão ousada, nos leva ao momento que talvez seja o mais paradoxal e poderoso de todos no Evangelho de João, a forma como ele enxerga a cruz. Porque para João, a cruz não é um acidente de percurso, não é uma derrota, é o momento da maior glória de Jesus. É o trono dele. Ali, na cruz, ele é ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus que se sacrifica e o Rei soberano que entrega a própria vida porque quer, com total autoridade. É uma inversão de lógica total.
E essa visão da cruz nos desafia, né? A gente se pergunta, a nossa fé encontra alegria de verdade na obra da redenção, mesmo que ela pareça fraqueza aos olhos do mundo? Ou a gente só se alegra com vitórias humanas, coisas que a gente pode ver e tocar? E aí, no final, a gente começa a ver o quadro completo. Todas as peças se encaixam. A identidade divina, os sinais, os diálogos, os símbolos, a cruz gloriosa. Tudo isso foi montado por João de forma muito cuidadosa para levar a um único e poderoso objetivo. O próprio João diz: "Estas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome." Mais claro que isso, impossível. Então fica evidente que o Evangelho de João não é só uma biografia, uma reportagem histórica. Ele é uma argumentação, um caso muito bem construído para colocar cada pessoa que lê diante de uma encruzilhada, de uma decisão de fé. E tudo isso nos deixa com essa reflexão final, a pergunta que ecoa por todo o livro de João. A fé que a gente tem é uma fé realmente viva? Ela está centrada em Cristo e é moldada pela glória dele, como João a descreveu? É uma pergunta para a gente levar para a vida.